Olá, sejam bem-vindos ao canal. E dando continuidade à nossa série sobre as parábolas de Jesus, hoje vamos refletir um pouco sobre a parábola O Bom Samaritano, a lição de Jesus que pode mudar seus relacionamentos. E aí, imagine só encontrar alguém ferido na estrada, você está com pressa, tem compromissos, tem coisas para resolver, ninguém está olhando. Ninguém saberia se você simplesmente continuasse andando. Você poderia olhar, sentir pena e continuar. Mas o que você faria? Você pararia? Ou encontraria uma justificativa para seguir em frente? Jesus contou uma história que não fala apenas sobre um homem ferido. Ela fala sobre o tipo de pessoa que nós escolhemos ser quando encontramos alguém precisando de nós. Então, o homem estava viajando quando foi atacado. Roubaram seus pertences, ele foi espancado, foi ferido e ficou abandonado no meio do caminho. Imagine a cena: uma estrada, um homem caído, sem forças, sem recursos, sem saber quem poderia ajudá-lo. Ele não precisava de uma teoria, não precisava de uma explicação, precisava de alguém que parasse. E então alguém aparece, um sacerdote, ele vê o homem, ele percebe a situação, mas passa pelo outro lado. Talvez tenha tido uma razão, talvez estivesse com pressa, talvez tivesse medo, talvez tenha pensado que outra pessoa ajudaria, talvez simplesmente não quisesse se envolver, mas o resultado foi o mesmo. Ele viu a necessidade e continuou andando. Depois aparece um levita, ele também vê, ele também percebe, ele também poderia ajudar, mas também continua. Duas pessoas passaram, duas pessoas viram, mas nenhum parou. E essa talvez seja uma das partes mais desconfortáveis dessa história, porque é muito fácil perceber o problema dos outros. É fácil dizer que situação triste, alguém deveria ajudar, espero que alguém faça alguma coisa. Mas Jesus estava levando a pergunta para o outro lugar. E você? Você vai fazer alguma coisa? Então aparece um samaritano. E aqui existe algo importante. Naquele contexto, judeus e samaritanos possuíam uma relação marcada por hostilidade. Não era simplesmente uma diferença de opinião. Existiam conflitos históricos, preconceitos, ressentimentos. Era justamente o tipo de pessoa que muitos não esperariam ver demonstrando compaixão. Mas ele para. Ele olha, ele se aproxima, ele cuida das feridas, ele coloca o homem sobre seu animal, leva-o para uma hospedaria e paga para que ele receba cuidados. Perceba a sequência. Ele não apenas sentiu alguma coisa, ele fez alguma coisa, ele transformou compaixão em atitude. Ele gastou tempo, ele gastou recursos, ele assumiu riscos e se envolveu. E talvez seja justamente isso que torna essa parábola tão poderosa. Porque amar é muito mais fácil quando não custa nada. É fácil amar alguém quando essa pessoa pensa como você, quando concorda com você, quando pode fazer alguma coisa por você, quando não existe sacrifício. Mas, e quando o amor custa tempo? E quando custa dinheiro? E quando exige paciência? E quando é alguém que você não gosta? E quando é alguém que já te machucou? É aí que descobrimos se nosso amor é apenas uma palavra, ou se ele realmente se transforma em atitude. Então Jesus ele poderia simplesmente responder a pergunta: quem é o meu próximo? Mas ele fez algo muito mais profundo. Ele mostra que a questão não é apenas descobrir quem merece nosso amor. A questão é: de quem eu posso ser o próximo? Isso muda tudo, porque quando perguntamos quem merece minha ajuda, começamos a criar critérios. Essa pessoa merece, ela pensa como eu, ela fez por merecer, ela faria o mesmo por mim, ela pertence ao meu grupo, ela concorda comigo. Mas Jesus muda a pergunta. Em vez de perguntar quem merece, ele nos ensina a perguntar quem precisa. E talvez essa seja uma grande pergunta que precisamos levar para a nossa vida. Quem precisa de mim hoje? Quem está sofrendo perto de mim? Quem está precisando de uma palavra?
quem está precisando de perdão, quem está precisando simplesmente que alguém pare e escute. Talvez seu próximo esteja dentro da sua própria casa. Pode ser um marido, uma esposa, um filho, uma mãe, um pai, um irmão. E talvez o mais difícil seja justamente esse. Porque nós tentamos tratar melhor as pessoas de fora do que aquelas que convivem aquelas que convivem conosco. Né? Às vezes conseguimos sorrir para desconhecidos, mas somos impacientes com quem amamos. Conseguimos falar palavras bonitas para outras pessoas, mas dentro de casa usamos palavras que machucam. Talvez seu próximo seja alguém que pense diferente de você, alguém que vota diferente, alguém que acredita em coisas diferentes, alguém com quem você nunca concordaria. Talvez seja alguém que já te feriu. E aqui está um ponto importante. Ser o próximo de alguém não significa aprovar tudo o que essa pessoa faz. Não significa permitir abusos, não significa ignorar limites. Significa escolher não permitir que a falta de amor seja sua resposta. O amor verdadeiro, ele não é apenas sentimento. Amor também é atitude. Às vezes amar é ouvir, às vezes amar é perdoar, às vezes amar é pedir perdão, às vezes amar é ajudar, às vezes amar é oferecer uma segunda chance, às vezes amar é simplesmente ficar ao lado de alguém em silêncio. Imagine se cada pessoa que encontrasse alguém sofrendo dissesse: isso não é um problema meu. Agora imagine o contrário. Imagine pessoas dispostas a parar, dispostas a ajudar, dispostas a enxergar, dispostas a fazer o bem, mesmo quando ninguém está vendo. Talvez seja isso que Jesus queria provar. Não apenas admiração pela história, mas transformação em quem escuta. Então agora eu quero que você pense em uma pessoa. Não precisa falar o nome. Talvez seja alguém que está passando por uma dificuldade. Talvez alguém que você não vê há muito tempo. Talvez alguém dentro da sua própria casa. Talvez até alguém com quem você esteja brigado. Pergunte a si mesmo: existe alguma atitude de bondade que eu posso tomar? Talvez seja mandar uma mensagem. Talvez seja pedir desculpas. Talvez seja oferecer ajuda. Talvez seja ser algo grandioso. Aliás, talvez seja simplesmente ouvir, né? Não precisa ser algo grandioso. E o samaritano não mudou o mundo inteiro. Ele mudou o destino de uma pessoa que encontrou o caminho, que encontrou no caminho, aliás. E talvez você não consiga resolver os problemas de todo mundo, mas pode fazer a diferença na vida de alguém. Agora pense novamente. Quem precisa de uma atitude de bondade sua? Não apenas de uma palavra. De uma atitude. Se alguém veio à sua mente, talvez não seja por acaso. E se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários: eu vou ser o próximo. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal, deixe seu like e continue acompanhando essa série. No próximo episódio vamos falar sobre talentos, responsabilidade e sobre uma coisa que pode impedir muita gente de viver aquilo que recebeu: o medo. Até o próximo vídeo.